O músico britânico Ed Sheeran conta que teve uma infância de poucos amigos. Ele era uma criança um pouco diferente das outras. Ele usava óculos azuis bem grossos e tinha alguns hábitos pouco convencionais. Algo que também dificultava a interação com os outros era a sua gagueira, pois ele relata que podia pensar com clareza, mas tinha dificuldade para se expressar. O que mudou a história de Ed Sheeran para sempre foi conhecer a música, sobretudo o rap do Eminem. Então aquele garoto que não conseguia falar de forma fluida já estava cantando canções inteiras no ritmo que ele desejava. A música não foi apenas uma forma de ele regularizar a fala e se expressar, mas também uma forma de ele definir sua própria identidade. Mas como que alguém fica gago? Será que o cérebro de quem é gago funciona de uma forma diferente de quem não é? Por que será que a gagueira some quando as pessoas cantam? Tudo isso vai ser respondido no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. Então, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, ajude o algoritmo a entender que esse vídeo é relevante. Já para agora e dá um like. Isso não custa nada. Dá um like, porque isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é importante. E se, além de dar o like, você quiser se tornar um apoiador do nosso projeto, basta clicar no link da descrição do vídeo. Ao se tornar um apoiador, além de poder participar do nosso grupo secreto no Telegram, você também vai poder ajudar a escolher os temas dos próximos vídeos. Vai ter seu nome no final de cada vídeo, igual você vai ver nesse vídeo. E além disso, vai poder participar de um grupo de estudos ao vivo pelo Zoom diretamente comigo. Já pensou em aproveitar todos esses benefícios? Então já clica agora no link da descrição e nos ajude com a nossa campanha no Apoia-se. O nome técnico da gagueira é transtorno da fluência. E a gagueira vai ser caracterizada pela repetição de sons e sílabas, prolongamento de alguns sons e interrupções durante a fala. Para diagnosticarmos essa condição, o paciente deve sentir alguma ansiedade ou alguma limitação para falar. E vale lembrar que a intensidade dos sintomas não é estável, ou seja, nem sempre vai ser a mesma em toda situação. E a intensidade aumenta nos contextos em que a pessoa se sente exposta ou em que há alguma pressão para que a comunicação seja feita com bastante perfeição, como no trabalho da escola ou entrevistas de emprego, ou até mesmo na hora de gravar um vídeo como esse. E como forma de evitar esses problemas, os pacientes com transtorno de fluência podem recorrer a certas ações. Em alguns casos, por exemplo, eles tentam alterar a maneira de falar, como mudando o ritmo da fala e evitando o uso de algumas palavras, pois isso tende a diminuir a chamada disfluência. Porém, quando a ansiedade de encarar a situação é muito alta, não é raro que o paciente opte por simplesmente evitar a circunstância, seja ela de falar em frente a outras pessoas ou de telefonar para alguém. Assim como falamos sobre os sintomas da síndrome de Tourette, o que tende a ocorrer na gagueira é um efeito de retroalimentação. Por exemplo, imagine um sujeito que gagueja no dia a dia e ele tem que fazer uma apresentação oral no trabalho. E ele fica inseguro porque acha que todos vão reparar a gagueira dele. E ele tem medo de não ser muito claro na sua comunicação. E quando chega na hora, a ansiedade cresce diante das pessoas. E por isso ele começa a gaguejar ainda mais, aumentando justamente aquilo que ele estava querendo evitar. E por isso a ansiedade se eleva e assim por diante. Bom, agora que falamos sobre os sintomas, vamos abordar o que causa a gagueira. Atualmente nós já sabemos que há um componente genético significativo no transtorno de fluência. Por exemplo, se uma pessoa tem um parente de primeiro grau que desenvolveu gagueira na infância, ela tem uma chance 3 vezes maior de também desenvolver a gagueira do que alguém sem histórico familiar. Mas lembre-se que falar de causas genéticas não quer dizer que os genes sozinhos explicam a gagueira, beleza? E esse tipo de gagueira que surge ao longo do desenvolvimento infantil é chamado de gagueira do desenvolvimento. E por isso o termo correto é transtorno da fluência com início na infância. Entre 80% e 90% dos indivíduos que desenvolvem esse tipo de gagueira demonstram sintomas até os 6 anos de idade. Uma outra causa da gagueira pode ser algum dano cerebral que tenha atingido áreas importantes para a articulação da fala. E esses geralmente
são os casos de transtorno de fluência com início na vida adulta. E vamos aproveitar que falamos do cérebro para verificar se pessoas com gagueira possuem cérebro diferente das outras pessoas. E vale uma ressalva aqui antes de iniciarmos o assunto. Pode parecer que a causa da gagueira seria uma disfunção nos órgãos que se movimentam para gerar a fala e não uma diferença cerebral, já que a manifestação se dá na hora de expressar a linguagem. Porém, a gagueira é alterada por fatores linguísticos, como a complexidade sintática do que está sendo dito e a duração da comunicação. Portanto, faz sentido pensar que há um fator cerebral por trás. Mas voltando à investigação neural. Em 2008, pesquisadores da Universidade Oxford e da Universidade College London realizaram um estudo de imageamento cerebral com indivíduos gagos e compararam com indivíduos sem o diagnóstico. Os dados são bem ilustrativos. Algumas regiões estavam mais ativas nos indivíduos com disfluência, com foco para o cerebelo e para a parte basilar do mesencéfalo, ambos associados com funções motoras. Além delas, algumas áreas se mostraram menos ativas em indivíduos gagos, como o córtex pré-motor, que é relacionado ao planejamento de movimentos, e o córtex opercular, que está envolvido na articulação da fala. E o estudo investigou também as conexões que os neurônios dessas áreas menos ativas faziam. Ou seja, eles avaliaram as fibras neuronais que partiam de uma região e iam para outras regiões. E foi encontrado que as conexões dessas áreas eram reduzidas em pacientes com gagueira, o que é muito emblemático, visto que as regiões analisadas são responsáveis por integrar todo o planejamento motor da fala e receber feedback da atividade motora. Quando tomamos todos esses dados juntos, as mudanças cerebrais indicam que a gagueira se trata de uma condição que afeta a seleção, o início e a execução das sequências motoras que são necessárias para uma fala fluente. Beleza, mas se tem uma diferença na capacidade de articulação da fala, por que normalmente os gagos não demonstram sintomas em situações como a leitura oral e o ato de cantar? Bom, apesar de todas essas ações compartilharem algumas áreas cerebrais e estruturas do nosso corpo, a música e a leitura possuem um ritmo e possuem também uma previsibilidade que a conversa diária não possui. E esse ritmo e toda essa previsibilidade ajudam não apenas a diminuir a dúvida ou a ansiedade do que vai ser dito a seguir, mas também permitem regular a respiração. Isso sem falar que outras áreas do cérebro estão ativas quando cantamos ou lemos, ou seja, mais regiões estão envolvidas se comparadas com a fala diária. E essas regiões podem vir em auxílio da execução planejada. Em suma, quanto mais automática e ritmada for a emissão de um som pela boca, menos os indivíduos tendem a gaguejar. E nesse ponto vale reforçar que não existe uma cura para a gagueira, mas sim tratamentos que visam melhorar a habilidade de comunicação, seja no contexto de trabalho, de estudo ou mesmo situações informais. Intervenções com profissionais da fonoaudiologia podem auxiliar o paciente a regular a respiração e a ajustar o ritmo da fala, por exemplo, para falar mais devagar. Além disso, alguns dispositivos têm sido desenvolvidos para auxiliar pessoas nessa condição, como aparelhos de feedback auditivo, embora mais pesquisas na área sejam necessárias. Um tratamento mais voltado para aspectos emocionais vai ser recomendado quando a gagueira tem gerado muita ansiedade ou tem rebaixado a autoestima. Aí, nesses casos, o ideal é buscar profissionais da área da psicologia para conseguir realizar o acompanhamento psicoterapêutico. E é importante lembrar que, mesmo que você não seja um profissional da saúde, você pode auxiliar pessoas com gagueira com ações muito simples, principalmente se você está lidando com uma criança, já que a convivência vai ter impacto direto em como ela vai ser no futuro. Por exemplo, evite críticas ou correções sobre a maneira com a qual a pessoa está falando. Seja receptível e compreensível se a pessoa tiver dificuldade de se expressar. E busque criar um ambiente descontraído para que a pessoa não se sinta ansiosa. As dicas são basicamente agir com a pessoa da mesma forma como você age com as outras. Pense, por exemplo, que Charles Darwin, Machado de Assis e Lewis Carroll eram todos gagos. E nem por isso são lembrados de forma diferente de outros gênios. E nem seus trabalhos merecem menos notoriedade por causa disso.
E você, já conhecia as causas da gagueira? Você tem alguma dificuldade para falar? Usa alguma estratégia? Compartilhe a sua estratégia aqui nos comentários. E lembre-se, se você gosta de assistir a vídeos como esse, já se inscreve no canal agora e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você e até a próxima.